Sabe qual é um dos lugares mais curiosos do Brasil? O Distrito Federal. Pense bem, é uma área minúscula, mas com um poder gigantesco. É um lugar cheio de contrastes que, no fundo, nos ajudam a entender o próprio Brasil. Hoje, vamos mergulhar nesse gigante em miniatura para ver como ele funciona. E aqui a coisa já começa a ficar interessante. Olha só que paradoxo. De um lado, é a menor unidade federativa do Brasil, disparado. Do outro, tem o maior índice de desenvolvimento humano. Como pode, né? Como é que o menor pedacinho de terra do país consegue liderar em qualidade de vida, em renda, em educação? É exatamente essa contradição que vamos desvendar agora. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que uma área tão pequena pode ter uma importância tão gigantesca? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo, lá para a origem de tudo. E é aqui que entramos na fundação, na hora de forjar uma capital. Porque para entender o DF de hoje, temos que olhar para o passado. E olha, a criação dele não foi um acidente, não. Foi um projeto muito ambicioso de construção de uma nação. Estamos em 1960. Imagina a cena. O Brasil decide fazer uma coisa super ousada, tirar a capital do litoral e levar para o meio do nada, para o centro do país. E é aí que nasce o Distrito Federal, com uma missão muito clara, ser a casa de Brasília. A ideia era empurrar o desenvolvimento para dentro, integrar um país que é quase um continente. Só que uma capital não é feita só de prédio e concreto, né? Agora vamos para o coração do DF, para sua alma. As pessoas que colocaram a mão na massa para construir tudo isso e a economia, que é bem particular, que faz tudo girar. E hoje são mais de 3 milhões de pessoas, 3,2 milhões para ser exato, que chamam o DF de casa. Essa galera toda está espalhada por 33 regiões administrativas. E assim, claro que Brasília é o centro de tudo, mas a vida pulsa forte mesmo em lugares como Taguatinga, Ceilândia. É lá que o dia a dia acontece para muita gente. E essa população é o Brasil em miniatura, um verdadeiro mosaico. Vieram os construtores da capital, gente de todo canto. Pessoas do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, cada um trazendo um pedaço da sua cultura, dos seus sonhos. E foi essa mistura que formou a identidade tão rica e plural que vemos lá hoje. Beleza, mas como é que toda essa gente se sustenta? A resposta está na economia. Dá uma olhada nesse gráfico. É muito clara, né? O motor econômico é, de longe, o setor de serviços. E quando falamos serviços, pense principalmente em administração pública, mas também comércio, tecnologia. A fatia da indústria e da agricultura é bem pequena. E o resultado dessa estrutura econômica é impressionante. Um PIB por pessoa, que passa dos R$ 100.000, é um dos mais altos de todo o Brasil. Fica bem nítido que a força econômica do DF está diretamente ligada à sua função de ser o centro do poder político do país. Ok, então temos poder político e gente de todo lugar. Que tipo de cultura nasce dessa mistura? É isso que vamos ver agora, mergulhando na alma da cidade. Essa combinação única de concreto e cultura. Porque Brasília não foi só construída, né? Ela foi sonhada. É uma visão de arquitetura e urbanismo modernista pensada para moldar um novo Brasil. Quando Oscar Niemeyer e Lúcio Costa desenharam a cidade, eles não estavam só fazendo prédios, eles estavam projetando um ideal de futuro. E dá para ver isso em cada linha, em cada curva. E essa visão ela foi tão poderosa que o mundo percebeu. Não demorou muito. Já em 1987, a Unesco chegou e disse: "Isso aqui é patrimônio mundial." É um reconhecimento, um selo, que diz que a arquitetura de Brasília é única e importante para o mundo todo. Mas seria um erro pensar que a cultura do DF é só arquitetura. Existe uma dualidade incrível ali. De um lado temos a arquitetura modernista, os grandes monumentos. Do outro, a vida real, a cultura vibrante que os migrantes trouxeram na bagagem. Isso explode nas feiras populares, nos festivais, é a alma da cidade pulsando. Mas agora, vamos mudar de assunto completamente. Porque além de ser o centro político, o centro cultural, o DF tem uma outra identidade. Uma que muita gente nem imagina. Ele é um verdadeiro motor natural para o Brasil. E agora vamos entender esse papel ecológico que é, sério, vital. Para começar, o Distrito Federal está lá no alto, a mais de 1.000 metros de altitude, bem no coração do Cerrado, a nossa savana tropical. E essa localização, esse lugar no mapa, não é só um detalhe. É a chave para entender a importância ambiental gigantesca que ele tem. É por causa disso que tem uma expressão perfeita para o DF, a caixa d'água do Brasil Central.
Pense nisso. A altitude, a geologia do lugar, tudo ali funciona para capturar a água da chuva e transformar a região num reservatório natural imenso para o país inteiro. E não é pouca coisa. As águas que nascem ali, elas viajam quilômetros e mais quilômetros, alimentando duas das principais bacias do país, a do Rio São Francisco e a do Rio Paraná. O impacto hídrico do DF é de escala continental. É impressionante. Ok, então, já falamos de política, de gente, de cultura, de natureza. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos voltar ao nosso paradoxo inicial e fechar essa conta. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o paradoxo do tamanho pequeno, do outro, o poder do impacto imenso. Vemos como o menor território é o centro político do Brasil, como a indústria limitada convive com o maior PIB per capita do país, como uma cidade toda planejada virou um caldeirão cultural fervilhante, e como uma capital urbana é também uma fonte de água crítica. Então, o paradoxo se resolve. O poder do DF não vem do tamanho dele, mas sim da concentração absurda de funções estratégicas que ele tem. Claro que nem tudo são flores. Todo esse sucesso não quer dizer que não existam desafios, e são grandes. A desigualdade socioespacial é um deles. A pressão que a cidade coloca sobre o meio ambiente é outro. E a necessidade, que é urgente, de encontrar um caminho mais sustentável. Tudo isso está na pauta do DF. E terminamos com uma provocação. Se o Distrito Federal é uma espécie de laboratório para o Brasil, o que será que os experimentos dele na vida urbana, na economia e no meio ambiente podem ensinar para o resto do mundo? Porque, no fim das contas, ele é mais do que uma capital. É um estudo de caso vivo sobre o futuro das cidades. E as lições que saem dali, essas podem ecoar muito, mas muito, além das fronteiras do Planalto Central.